O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já aplicou várias sanções no Brasil e nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Donald Trump decidiu aplicar a lei Magnitsky nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Só Moraes. Somente Alexandre de Moraes. Por isso, eu ordenei revogação de vistos para Moraes e seus aliados na Justiça, no Tribunal, assim como os seus membros de família imediatos, agora começando imediatamente. Foi o que disse, então, fecha aspas, Marco Rubio, secretário de Estado americano. Donald Trump anuncia a tarifa de 50% para o Brasil. Alguns, como Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, vão tentar te convencer de que isso tudo foi feito para tentar salvar o ex-presidente inelegível e agora condenado Jair Messias Bolsonaro de uma muito suposta perseguição política. Até tem algumas declarações do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio que podem fazer isso aí parecer verdade. O secretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta quinta-feira que o governo de Donald Trump responderá de forma adequada à decisão do STF que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em publicação nas redes sociais, Rubio acusou o ministro Alexandre de Moraes de perseguir politicamente Bolsonaro e classificou a decisão da corte como uma caça às bruxas. Mas quando Trump é obrigado a falar sobre isso, ele já não parece lá muito animado a defender o Jair, não. I was just found guilty by the Supreme Court. You've been very clear that you would apply sanctions. Are you thinking further sanctions to Brazil because of this Bolsonaro? Well, I watched that trial. I know him pretty well. Foreign leader. I thought he was a good president of Brazil. And it's very surprising that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all. But I can only say this. I knew him as president of Brazil. He was a good man. And I don't see that happening. Vocês perceberam que ele não respondeu absolutamente nada sobre sanções? Mas então, qual será o real interesse do Donald Trump no Brasil? É o que a gente vai descobrir nesse episódio do Telescópio. Bora lá! No dia 9 de julho de 2025, o governo Trump divulgou uma carta ao governo brasileiro na qual anuncia as tarifas que viria a aplicar no nosso país. No primeiro parágrafo, ele defende o Bolsonaro do que chama de caça às bruxas e exige a interrupção do seu julgamento. Tá, mas falamos do primeiro parágrafo, agora vamos focar no segundo, porque é ali onde as verdadeiras intenções do Donald Trump começam a aparecer. O Trump acusa o Brasil de violar o direito à liberdade de expressão dos estadunidenses e cita exemplos de como o país estaria fazendo isso, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro. Mais adiante, o Trump cita mais uma vez o que ele chama de ataques contínuos do Brasil às atividades comerciais digitais de empresas norte-americanas. E no último parágrafo, ele afirma estar disposto a rever as tarifas se o Brasil eliminar suas tarifas, políticas não tarifárias e barreiras comerciais. Só isso. E não, ele não fala sobre eliminar as tarifas caso parassem o julgamento do Bolsonaro, não, para você ver a importância que o Trump realmente dava para isso. A gente vai explicar o que tudo isso aí significa, mas antes, vamos ouvir a palavrinha do anunciante que tornou esse vídeo possível. Eu sei, eu compreendo. Você tá precisando de umas roupinhas novas, mas você não quer ficar comprando, porque vamos combinar, isso gasta muito dinheiro e ainda acaba com o meio ambiente. Quem quer isso? A solução para esse dilema pode estar em roupas versáteis, que podem ser usadas em qualquer situação, do lazer até o trabalho. E também roupas resistentes, aquelas que não desbotam, não mancham. E quem tem a resposta para tudo isso? É a Insider. Se você já tem as clássicas tech t-shirts, pode conhecer as suas variações que também são tão ótimas quanto as tech t-shirts gola V e a long sleeve.
Tem tanto nas versões femininas quanto na masculina. E se você ainda não tem a versão clássica, sinceramente, você deveria ter. Procura lá no site da Insider e se você usar o cupom METEORO, que está aparecendo aí na tua tela, vai garantir 20% de desconto em qualquer produto da loja. Esses 20%, saca só, podem ser somados aos descontos que já estão no site, para chegar a até 50%. Você entra usando o link que está na descrição desse vídeo ou no comentário pinado e o cupom já vai ser adicionado automaticamente na sua compra. É extremamente fácil. Vai por mim. Entra lá, confere no site da Insider e você vai receber roupas bonitas e de alta tecnologia, que você pode usar ou pode presentear alguém que você ama. Ou talvez as duas coisas ao mesmo tempo. E você, de quebra, ainda ajuda a gente a continuar o nosso trabalho aqui no Meteoro. Eu só vejo vantagem para todo mundo. Muito obrigada para a Insider pela ótima parceria e para você que está assistindo também. Quando Trump fala em ordens de censura secretas e ilegais, ele está fazendo referência ao Twitter Files Brasil, um conjunto de documentos internos do Twitter que foi divulgado pelo bilionário Elon Musk quando ele comprou a rede. O jornalista estadunidense Michael Shellenberger e os jornalistas brasileiros Davi Agape e Eli Vieira examinaram os documentos e, em abril de 2024, começaram a publicar matérias com acusações desse tipo contra o STF. O problema é que existiam várias distorções nas histórias contadas por eles. Por exemplo, eles diziam que o STF ameaçava funcionários do Twitter para obter informações privadas dos usuários. Mas a então secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça, Estela Aranha, explicou que, na verdade, os documentos mostravam que o Ministério Público de São Paulo tinha requisitado dados de um membro do PCC envolvido em tráfico de drogas, algo completamente legal. A requisição dos documentos, não o tráfico de drogas. Vocês perceberam que eu falei Ministério Público de São Paulo, né? E o STF? Não tinha nada a ver com a história. E desde quando atrapalhar a investigação de tráfico de drogas e crime organizado é liberdade de expressão? Mas vamos lá, a realidade não importa muito aqui pelo jeito. O Twitter Files deu para o Trump a narrativa de que ele precisava para atacar o nosso país. A grande insatisfação do Trump é com os limites que o nosso país tem imposto a grandes empresas de tecnologia. São limites bem flexíveis, na verdade. Nem a PL das fake news foi aprovada, mas para eles, qualquer limite é demais. O maior susto que o Brasil deu nas Big Techs foi o bloqueio temporário do Twitter no país. Vocês lembram disso, hein? Esse bloqueio foi determinado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, no dia 30 de agosto de 2024. Na noite desta quarta-feira, Moraes enviou a intimação publicamente pelo perfil oficial do STF em post no antigo Twitter. A essa altura, a empresa já estava desobedecendo diversas ordens judiciais no Brasil e sequer tinha um representante no país para responder oficialmente pela empresa. Como Musk continuou desafiando a justiça, o STF chegou a determinar o bloqueio de contas bancárias de outras das empresas dele, como a Starlink. O bloqueio foi tomado para garantir o pagamento das multas impostas pelo STF ao X, o antigo Twitter, que também pertence a Musk. O bloqueio só caiu no dia 8 de outubro, após o pagamento de uma multa de mais de 28 milhões de reais. Essa estava longe de ser a primeira treta entre o Xandão e o Musk, né? Em abril desse mesmo ano, sim, na mesma época do Twitter Files Brasil, o Alexandre de Moraes já tinha incluído o nome do Elon Musk no inquérito das milícias digitais. Sim, o Xandão pôs o Elon Musk no alvo da Polícia Federal. Outro bilionário que não tá aí muito feliz com o Brasil é o Mark Zuckerberg, da Meta. Em janeiro de 2025, ele anunciou novas políticas de moderação nas suas redes e, inclusive, citou o Twitter Files Brasil, mesmo que indiretamente. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. Só que não foi uma boa ideia. A empresa teve que se explicar sobre essas mudanças para a Advocacia Geral da União.
Mas não são só as empresas por trás das redes sociais que estão atacando o Brasil, não. Tem também as empresas financeiras. Em julho de 2025, o escritório do representante do comércio dos Estados Unidos iniciou uma investigação comercial contra o Brasil. Saca só, um dos alvos era o Pix. Sim, o sistema de pagamentos do Banco Central. Gente, mas por que é que os Estados Unidos se preocupariam com isso? Porque as fintechs e empresas de cartão de crédito não conseguem competir com o Pix. O Pix é muito melhor. E olha, não é um bando de comunistas falando isso não. Até a mídia hegemônica admite isso. Eles acham que esse sistema pode atrapalhar, prejudicar empresas americanas, por exemplo, as operadoras de cartão de crédito, como Visa e Mastercard, ou Big Techs, que têm sistemas de pagamento como o Apple Pay, Google Pay, ou até mesmo o WhatsApp Pay. Agora você imagina o nó que isso não dá na cabeça do liberal, a iniciativa privada recorrendo ao Estado malvadão porque já não dá conta de competir com o serviço público. Eita, o fato de que o Pix está dando seus primeiros passos para fora do Brasil deve assustar ainda mais, vamos combinar. Pior que isso, só mesmo se tivesse Pix internacional nos Estados Unidos. Não, pera. Nos dias 6 e 7 de julho aconteceu a Cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro. A carta veio no dia 9, só 3 dias depois do início do evento. Ai, Ana, mas e se for só uma coincidência, né? Olha só, o Trump já vinha ameaçando atacar os membros do bloco desde janeiro, tá? Olha só essa fala aqui que rolou logo que ele tomou posse no segundo mandato. And if the BRICS nations want to do that, that's okay, but we're going to put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. You know what the BRICS is, right? You guys know. E nos vários meses entre essa fala e aquela cartinha, ele não parou de falar no assunto não. É uma verdadeira obsessão do Laranjão. Obsessão tão grande que o Lula chegou a criticar o Trump pela postura durante a sua fala na Cúpula dos BRICS no dia 7. Olha, eu sinceramente nem acho que eu deveria comentar, porque eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Sabe? Ele precisa saber que o mundo mudou. Sabe? Não queremos imperador. Nós somos países soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Existe a lei da reciprocidade. Eu acho muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. Daí, no dia seguinte, o dia 8, veja só que coincidência, o Trump fala em taxar os BRICS novamente. Then a couple days ago, we issued a new tariff threat to members of the BRICS countries for if they align with anti-American policies. 10% charge. That would be India, Brazil. That's right, they have to pay 10% if they're in BRICS. Because BRICS was set up to hurt us. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. E aí, no dia 9, chega a bendita da cartinha. Gente, não existem coincidências desse tipo na política. Mas ok, por que é que o Trump odiaria tanto assim o BRICS? Primeiro a gente vai explicar o que é essa organização. Vamos lá. O BRICS é uma aliança internacional de países que visa facilitar o desenvolvimento econômico dos seus membros. Hoje ele é formado por 10 países: Brasil, Rússia, Índia, China,
África do Sul, Egito, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Etiópia, Irã e Indonésia. Você achou que era só os países da sigla, né? E não é pouca coisa não. Juntos, esses países aí representam metade da população mundial e 40% da riqueza produzida globalmente. É aí que mora a ameaça para os Estados Unidos. Desde a derrocada da União Soviética, os Estados Unidos se estabeleceram como a única potência econômica do planeta, o que obriga todos os outros países do mundo a seguir as regras dele. É a tal da ordem unipolar. Pois o BRICS chegou para dizer que essa ordem terminou. Olha só o que disse a Marta Fernandes, professora de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e diretora do BRICS Policy Center, em uma reportagem para a BBC. O BRICS tem demonstrado um compromisso com uma ordem multipolar e mais descentralizada, tanto em termos políticos quanto financeiros e monetários. E isso desafia a hegemonia que os Estados Unidos vem desfrutando desde o pós-Segunda Guerra Mundial. Uma das ferramentas que os Estados Unidos sempre usaram para controlar o resto do mundo é o Fundo Monetário Internacional, ou o FMI. Quando qualquer país precisava de dinheiro para qualquer coisa, o FMI ia lá e emprestava, olha que bondade, mas colocava um monte de condições que o país era obrigado a obedecer. Daí chega o BRICS, exige ter maior participações nas decisões do FMI. E como se não fosse o suficiente, ainda vão lá e criam o novo Banco de Desenvolvimento, que o pessoal costumou de chamar de Banco do BRICS, que na prática é a quebra do monopólio do FMI, como explicou o José Cobori. Depois da Revolução Neoliberal, e na realidade foi criado no acordo de Bretton Woods, né, o FMI e o Banco Mundial, faria esse papel do grande Banco de Desenvolvimento Mundial que financia os países, né? Então, desde então, o FMI faz esse papel de emprestar dólares para os países que estão passando por algum tipo de dificuldade, né? Que é o caso agora atual da Argentina, né? E o papel do Banco do BRICS é justamente esse, né? É tentar também ajudar a financiar as economias dos países que fazem parte desse bloco, né? Desse bloco de cooperação econômica, para que os países financiem, né, os seus projetos aí de desenvolvimento. Então esse é o papel do Banco do BRICS, exatamente o que faria o FMI. Como tem hoje só o FMI, ele tem a hegemonia. E justamente por isso é a preocupação do que seria o Banco do BRICS fazendo esse papel. E a luta que tem aí agora escancarada, né, dos Estados Unidos para que isso não aconteça. Agora você imagina a cara do Trump vendo isso. Outra ameaça trazida pelo bloco é a ideia de criar uma moeda do BRICS. Por enquanto, ainda é só uma ameaça, o plano ainda não saiu do papel, mas os Estados Unidos encaram isso como uma ameaça muito séria. Hoje, a maior parte do comércio internacional é feita em dólar. Isso dá, obviamente, um poder muito grande para os Estados Unidos. Uma via alternativa de comércio internacional acabaria minando e muito o poder do país. E o Trump sabe bem disso. In my opinion, not a serious threat. But what they're trying to do is destroy the dollar so that another country can take over and be the standard. And we're not going to lose the standard at any time. If you have a smart president, you will never lose the standard. If you have a stupid president like the last one, you would lose the standard. You wouldn't have the dollar as you. And if we lost the world standard dollar, that would be like losing a war, a major world war. We would not be the same country any longer. We're not going to let that happen. The dollar, you ever hear the expression, dollar is king? The dollar is king. We're going to keep it that way, okay? Eu é que não queria estar na mesma sala que o Trump quando o Lula defendeu abertamente o fim do dólar como moeda de troca internacional. Eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. Nós não precisamos, todos os países, ir atrás do dólar para fazer o comércio exterior. Quem é que decidiu que o dólar era a moeda padrão? Vocês participaram de alguma votação? Vocês conhecem alguma reunião na ONU que decidiu? Vocês conhecem alguma votação em algum lugar do mundo que decidiu? Não. Foi os Estados Unidos que impôs. Como só ele tem a fábrica de produzir dólar, ou seja, ele leva uma vantagem imensa sobre países que às vezes não têm sequer dinheiro para comprar dólar. Então o que é que a gente quer? A gente não quer brigar com o dólar. O que a gente quer, na verdade, é criar,
sabe, um jeito de encontrar ou uma moeda ou uma cesta de moedas que possa permitir que a gente possa fazer negócio sem ficar dependendo de uma única moeda. E para completar, o BRICS é formado só por países não ocidentais. E não, querido brasileiro, nosso país não é considerado parte do Ocidente por gente como Trump, tá? Não adianta vocês vestirem a bandeirinha dos Estados Unidos e repetirem isso. Você é latino. Se tiver dúvida, pergunta para a Polícia Imigratória dos Estados Unidos que eles vão te explicar bem direitinho. A mentalidade colonialista sempre viu países não ocidentais como países que precisavam ser tutelados. E o BRICS quebra completamente essa lógica. Olha só o que diz Lucas Leite, professor da Fundação Armando Álvares Penteado para a BBC. O Trump vê que o BRICS representa uma possibilidade de escolha para os demais países. E mais do que isso, a capacidade de atores fora do Ocidente poderem atuar e construir alternativas próprias, sem depender necessariamente da lógica da negociação com países do Ocidente, em especial com os Estados Unidos. Resumindo, capitalistas adoram falar em livre concorrência, mas é só papo, né? No fundo, o que todo capitalista quer é um bom e velho monopólio para chamar de seu. Os Estados Unidos, como os representantes do Ocidente, passaram décadas com o monopólio do poder econômico mundial e se acostumaram muito com isso. O BRICS chegou para acabar com esse monopólio e é óbvio que o Trump não vai gostar. Disputas internacionais muitas vezes se dão por causa de recursos naturais, e a treta do Trump com o Brasil tem também um pouquinho disso. O Brasil é dono de 23% das reservas conhecidas de minerais de terras raras, um grupo de 17 metais que inclui elementos como praseodímio, gadolínio e disprósio. Eu tenho certeza que a nossa roteirista escolheu os piores nomes de propósito. Ela deve ter inventado esses nomes, não é possível. Ô Sofia! E apesar do nome que a gente usou agora há pouco, esses elementos nem são tão raros assim. Tem muito mais deles do que de metais mais conhecidos, como a platina, por exemplo, mas eles são extremamente difíceis de isolar e por isso eles acabam sendo muito caros e aí sim raros. Mas sendo efetivamente raros ou não, eles estão cada vez mais sendo utilizados nas tecnologias que a gente usa no nosso dia a dia, como o Átila Yamarino explicou num vídeo no canal dele. Mas as terras raras servem como um tempero que transforma materiais comuns em materiais excepcionais e cada vez mais fundamentais para novas tecnologias. Por exemplo, o neodímio. No começo, ele só era usado para dar cor roxa no vidro, mas quando ele é misturado com ferro e com boro, ele alinha os elétrons do ferro e faz ímãs que são muito mais potentes do que os antigos ímãs de ferro, que agora podem ser bem mais compactos. E aí por isso estão por trás de muita tecnologia moderna e compacta, como os alto-falantes e os microfones dos celulares, ou em motores elétricos gigantes e muito mais eficientes que viabilizaram turbinas eólicas modernas, ou os pequenos motores elétricos que dão a vibração de um celular ou que fazem os eletrônicos compactos movidos a bateria que estão popularizando tantas marcas chinesas como a Xiaomi. O disprósio faz ímãs superpotentes também, só que são mais resistentes ao calor e não desmagnetizam sob estresse, o que é ótimo para fazer motores de carros elétricos. O samário só é produzido pela China e faz ímãs que aguentam temperaturas capazes de derreter o chumbo, o tipo de ímã que se usa dentro de mísseis, supercondutores, cerâmicas de nova geração, eletrodos de baterias de nova geração, painéis solares, energia nuclear. Cada nova tecnologia precisa de quantidades crescentes de terras raras para terem novas propriedades. Segundo a Sociedade Geológica dos Estados Unidos, 16 das 17 terras raras estão entre os 50 minerais mais críticos para o mundo elencados em 2022. São de longe os recursos críticos mais concentrados fora da mão dos Estados Unidos.
Hoje, o país que mais produz terras raras é, de longe, a China. Durante aquela guerra comercial que rolou entre China e Estados Unidos em abril de 2025, por conta das super tarifas do Donald Trump, a China atingiu o coração dos Estados Unidos, bloqueando a exportação de terras raras para o país. 2 meses depois, o Trump conseguiu que a China voltasse a liberar a exportação, mas para isso ele teve que tirar as tarifas e fazer outras concessões, como facilitar a exportação de softwares de chips e motores a jato, que eram limitadas. O Trump saiu cantando vitória, mesmo que na realidade ele que tenha sido obrigado a fazer concessões para recuperar algo que ele já tinha antes do começo da briga. Típico do Trump, não é mesmo? Mas o trauma ficou e desde então o Trump tem atacado todo e qualquer país que tenha reservas desses minerais. Antes mesmo de tomar posse, Donald Trump deu início a uma estratégia de pressão sobre países ricos em terras raras. Chegou a falar repetidas vezes em anexar a Groenlândia, um território que pertence à Dinamarca e é rico nesses minerais. Exigiu que a Ucrânia cedesse terras raras para os Estados Unidos como um pagamento pela ajuda americana na guerra contra a Rússia. E é aí que entra o Brasil. Em julho de 2025, o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil marcou uma reunião com representantes de várias mineradoras brasileiras para discutir a exportação de terras raras. O encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, recebeu ontem os representantes do Instituto Brasileiro de Mineração. Como o cargo de embaixador está vago, Escobar tem representado os interesses americanos aqui no Brasil. Segundo o Instituto, ele deixou claro que os Estados Unidos estão interessados em realizar acordos com o Brasil para a aquisição de minerais considerados estratégicos. Só faltou convidar uma pessoa para essa reunião, que é o governo do Brasil, que é dono dessas terras. Precisou o Raul Jungmann, diretor do Instituto Brasileiro de Mineração, explicar isso para o gringo. Eu respondi a eles que, como a Constituição brasileira determina que o subsolo, leia-se, os minerais são da União, que essa é uma pauta do governo, que nós estávamos preocupados em estreitar uma pauta e fazer contrapartidas com o setor privado e também com o Congresso americano. Evidentemente que pode vir a ser uma carta a mais na manga da negociação para os brasileiros. Mas isso, repito, depende do que o presidente e o nosso negociador-chave venham a propor. Pois é, foi claramente uma tentativa do governo estadunidense de dar um olé no governo brasileiro. Não apenas não funcionou, como pegou muito mal. O tiro acabou saindo pela culatra e o governo decidiu criar um conselho para proteger ainda mais esses recursos. O presidente Lula anunciou nesta sexta-feira a criação de um conselho ligado à presidência da República para discutir e proteger o uso das chamadas terras raras brasileiras. Segundo ele, o grupo vai reunir ministérios e o Conselho Nacional de Política Mineral, garantindo que, nas palavras dele, ninguém coloque o dedo nos minerais estratégicos do país. Além, é claro, de obrigar o Lula a soltar a sua versão Velho Testamento. Nós temos todo o nosso ouro para proteger, nós temos todos os minerais ricos que vocês querem para proteger, e aqui ninguém põe a mão. Este país é do povo brasileiro. Ah, e em agosto, a China também resolveu reforçar o controle sobre esses minerais, tá? O que só deve deixar o Trump ainda mais sedento. É bom esse conselho do Lula funcionar, viu? Porque à medida que tanto a demanda por esses minerais quanto o controle sobre eles aumenta, a treta só deve piorar. Tá, eu tenho uma coisa para admitir para vocês. A gente meio que mentiu ali no começo do vídeo. Existem sim 2 sentidos em que os ataques do Trump ao Brasil podem sim estar relacionados ao Bolsonaro, só que não da maneira como os bolsonaristas acreditam. Uma delas fica escancarada nessa imagem aqui. Essa é a capa da revista britânica The Economist de agosto de 2025. A imagem por si só já diz muito, né? É uma fusão da imagem do Bolsonaro com aquele viking do Capitólio, um dos golpistas que invadiram a sede do Legislativo dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021.
Junta isso ao contexto em que essa revista foi lançada, na reta final do julgamento do Bolsonaro pela trama golpista. E aí você vai entender o que é que a revista quis dizer, não precisa muito esforço. Mas se a mensagem não estiver explícita o suficiente, é só ler o título da reportagem principal da edição: O que o Brasil pode ensinar para os Estados Unidos. A Economist, que passa longe, muito longe de ser uma revista de esquerdistas, estava estampando em letras garrafais na sua capa a mensagem: o Brasil está fazendo com o Bolsonaro o que os Estados Unidos poderiam, ou talvez até deveriam, ter feito com o Donald Trump. E o Trump sabe muito bem disso. Ele mesmo disse isso com todas as letras. Very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all. Depois da condenação, até o New York Times admitiu: o Brasil acabou de ter sucesso onde os Estados Unidos falharam. Governos autoritários de extrema-direita que tentam se manter no poder por qualquer meio não são uma exclusividade brasileira, não. Na verdade, em maior ou menor grau, quase todos os países enfrentam algum tipo de ameaça desse tipo. A condenação do Bolsonaro pode servir de exemplo e modelo de como enfrentar essa ameaça. Faz sentido que líderes autoritários de extrema-direita mundo afora fiquem preocupadíssimos. O outro sentido em que o Bolsonaro pode sim ter motivado os ataques do Trump ao Brasil é o fato de ele dar para o Trump uma garantia de que existe um movimento organizado no país prontinho para se curvar. Pensa bem, na hora de atacar o BRICS, o Trump poderia ter atacado vários outros países. Ele poderia partir para cima da Rússia, da Índia, da África do Sul. Apesar de ter sim tido seus arranca-rabos aí com esses países, nenhum deles recebeu tarifas tão altas quanto nós. Sim, tem a China que passou dos 200%, mas aí a questão é outra. Aí fica a pergunta: por que colocar esse foco todo em nós aqui no Brasil, hein? Porque existe todo um movimento que deixa claro que, pelo menos para parte do nosso povo, a interferência dos Estados Unidos é vista como positiva. A gente está falando da campanha Lesa Pátria de gente como Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, do ex-presidente saudando a bandeira estadunidense, dos manifestantes que levam até bandeirão para a celebração do Dia da Independência do Brasil. É muito mais fácil para uma potência externa tomar o poder de um país quando lá dentro já existem os traidores prontinhos para entregar tudo de mão beijada para ela, né? O Trump pode ter visto isso no Bolsonaro. Ironicamente, aquele que passou anos se apresentando como o representante do patriotismo brasileiro pode estar sendo defendido pelo Trump justamente por ser um entreguista. No final, não dá pra gente apontar uma única razão por trás dos ataques do Donald Trump ao Brasil. E as relações entre os países são assim mesmo. A complexidade faz parte do jogo. Por isso, suspeite de qualquer um que te dê explicações simples para as ações do Laranjão, especialmente se essa explicação tiver um tom de ameaça.